Senhor, sobrou algo que o senhor não vai comer? A voz fraca, encharcada de medo e frio, interrompeu o jantar silencioso de Eduardo Montenegro, um empresário de 42 anos conhecido pela frieza nos negócios e discrição fora deles. Ele ergueu os olhos, encontrando a figura de uma jovem com roupas rasgadas, os cabelos colados ao rosto pela chuva e as mãos trêmulas segurando uma barriga enorme. Camila, com apenas 24 anos e grávida de 7 meses, parecia tão frágil quanto invisível naquele restaurante luxuoso em Belo Horizonte. Os clientes ao redor a olharam com nojo disfarçado, como se ela fosse um problema fora do cardápio. Mas, para o Eduardo, algo naquele olhar o desarmou por completo. "Quanto tempo você está sem comer?" Ele perguntou sem hesitar, largando os talheres de prata sobre a toalha impecavelmente branca. Camila hesitou antes de responder, baixando os olhos como se tivesse vergonha de existir. 3 dias, senhor. Eu juro que não uso drogas nem nada. Só perdi meu emprego quando souberam da gravidez", sussurrou, tentando proteger com o corpo a barriga, como se o bebê também precisasse se esconder. A resposta caiu como um soco no peito de Eduardo. Ele chamou o garçom e pediu outro prato igual ao seu, sem nem olhar para os olhares julgadores ao redor. "Pode se sentar", disse ele, puxando a cadeira à sua frente e surpreendendo até os garçons, que pareciam desconfortáveis com a situação. Camila olhou em volta, incerta se estava mesmo ouvindo aquilo. Ela se sentou devagar, como se ainda estivesse esperando alguém gritar com ela. Os sussurros cresceram entre as mesas. Uma mulher cochichou para o marido: "Essas golpistas estão ficando cada vez mais criativas." Mas Eduardo manteve o olhar fixo em Camila, como se o resto do restaurante não existisse mais. Camila devorava cada garfada como se aquilo fosse o melhor banquete do mundo. Os olhos se enchiam de lágrimas entre uma mordida e outra. "Faz tempo que alguém me trata como gente", murmurou, e Eduardo sentiu uma pontada de vergonha. Como podia alguém passar por tanto, tão jovem, e ainda manter a doçura na voz? Ele, que já fechou negócios milionários sem pestanejar, se viu profundamente tocado por aquela desconhecida. Enquanto ela comia, Eduardo observava os detalhes, as marcas roxas nos pulsos, provavelmente de noites mal dormidas nas calçadas. O jeito protetor com que segurava a barriga, os dedos enrijecidos pelo frio. "Você está sozinha?" perguntou. Ela assentiu. "O pai sumiu quando soube da gravidez. E minha mãe já se foi. Não tenho mais ninguém." O silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer conversa. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não soube o que dizer. Ele pigarreou, tentando disfarçar o incômodo que sentia no peito. "Camila, você não pode ficar assim. É perigoso. Essa cidade pode engolir pessoas como você." Ela sorriu com tristeza. "Ela já me engoliu, senhor." Eduardo afastou o prato, suspirando fundo. Ele já ajudou instituições, fez doações anônimas, mas nada jamais o atingiu tanto quanto aquela jovem ali, tão real, tão vulnerável. "Você precisa de um lugar para ficar hoje. Um banho, uma cama. Não vou deixar você voltar para a rua nesse estado." Ela arregalou os olhos como se não pudesse acreditar. "Mas por quê? O senhor nem me conhece." Eduardo respondeu com um tom firme, mas gentil: "Não preciso te conhecer para saber que você e seu bebê merecem dignidade." O garçom se aproximou com a conta, visivelmente desconfortável com a cena, mas Eduardo pagou com pressa, ignorando todos os olhares ao redor. Na saída do restaurante, ele tirou o paletó e colocou sobre os ombros de Camila. O vento gelado da noite parecia mais cortante do que antes, e a cidade não parava para histórias como a dela. "Você vai ficar na minha casa hoje. Não se preocupe. Amanhã a gente vê o que fazer." Camila apenas assentiu, sem palavras. Estava em choque, mas dentro dela algo nascia, uma fagulha de esperança que não sentia há muito tempo. O motorista estranhou quando Eduardo entrou no carro acompanhado daquela jovem claramente em situação de rua, mas não questionou, apenas seguiu em direção ao bairro Belvedere. Camila olhava pela janela como se estivesse atravessando mundos. Não sabia se aquilo era real, se podia confiar, mas naquele momento era tudo o que tinha. Eduardo olhava para ela e sentia algo estranho, uma conexão que não conseguia explicar.
Enquanto o carro seguia pelas ruas iluminadas, Camila encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos por um segundo. Não sabia o que o dia seguinte traria, mas algo dentro dela dizia que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. E Eduardo, mesmo sem entender porquê, sentia que aquela noite ainda traria revelações que nem ele poderia prever. O cheiro do café fresco preencheu a cozinha imensa naquela manhã silenciosa. Camila desceu as escadas devagar, ainda com o roupão que a governanta havia emprestado. Os olhos exploravam cada detalhe da casa como se estivessem dentro de um sonho. Eduardo já estava esperando à mesa, folheando um jornal, mas interrompeu tudo quando a viu. "Dormiu bem?" perguntou com uma gentileza quase ensaiada. "Muito. Fazia anos que não dormia numa cama de verdade", respondeu ainda desacreditada do que estava vivendo. Sentaram-se frente a frente, agora em um ambiente mais calmo. Camila mexia na colher do chá como quem ainda não sabia se podia relaxar de verdade. Eduardo queria entender mais sobre ela, mas não queria pressioná-la. "Você disse ontem que perdeu o emprego por causa da gravidez. O que aconteceu exatamente?" Ela hesitou por um instante, depois ergueu os olhos e começou a contar. "Trabalhava como recepcionista em uma clínica. Assim que souberam que eu estava grávida, começaram a me tratar diferente." Ela continuou com a voz embargada. "Disseram que iam manter meu contrato, mas começaram a cortar meus turnos, me isolar. Depois, simplesmente me dispensaram dizendo que a empresa não podia arcar com licença maternidade." Eduardo ouvia em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Tentei procurar ajuda, mas ninguém queria dar emprego para uma grávida. E aí, com o pouco que eu tinha, paguei aluguel até onde deu. Depois, fui para a rua." A dor nas palavras de Camila era crua, sem drama, mas carregada de verdade. "E sua família? Ninguém para te acolher?" perguntou Eduardo com delicadeza. Camila fechou os olhos por um instante como se quisesse segurar as lágrimas. "Minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos. Fui criada por uma mulher chamada Rosa. Ela era boa comigo, me deu casa e comida, mas não éramos exatamente uma família. E depois que fiquei grávida, ela disse que não podia me manter." Eduardo ficou em silêncio, surpreso com a quantidade de abandono que aquela jovem carregava nas costas. "E o pai do bebê?" Eduardo perguntou, mesmo sem querer parecer invasivo. Camila abaixou o olhar. "Ele sumiu. Disse que não queria ser pai, que eu tinha que me virar. Nunca mais apareceu. Eu procurei, tentei contato, mas nada." O silêncio entre os dois agora era pesado, mas necessário. Eduardo se levantou e serviu mais chá para ela, tentando quebrar a tensão com gestos sutis. "Você é forte, sabia? Passar por tudo isso e ainda estar aqui com essa coragem, não é qualquer um." Camila sorriu sem mostrar os dentes, o olhar cansado, mas pela primeira vez, mais leve. "Não tive muita escolha. Ou eu desistia, ou seguia em frente. E agora que ela está quase chegando, eu só penso em sobreviver para dar um futuro para minha filha." Eduardo sentiu algo mexer dentro do peito. Aquela mulher tinha perdido tudo e, mesmo assim, não tinha perdido a esperança. Ele sabia que precisava fazer mais do que oferecer uma noite de abrigo. "Camila, escuta. Você não pode voltar para a rua. Você e sua filha precisam de estabilidade. Pode ficar aqui, pelo tempo que precisar." Ela arregalou os olhos, chocada. "Mas como assim? Isso aqui é sua casa. Eu sou só uma desconhecida." Eduardo respirou fundo. "Não importa. A vida colocou você no meu caminho por algum motivo. E até que você se levante, pode contar comigo." Camila levou a mão à barriga, emocionada. Nunca tinha ouvido palavras tão generosas. "Não sei nem como agradecer, Sr. Eduardo." Ele sorriu tentando quebrar o formalismo. "Me chama só de Eduardo. E você não precisa agradecer. Só cuida de você. Cuida dela." Camila assentiu com lágrimas nos olhos. A ideia de finalmente ter um teto, mesmo que temporário, era surreal. Ela queria acreditar que era seguro, que não era mais uma armadilha da vida. Mas seu coração ainda estava em alerta. Mesmo assim, pela primeira vez, sentiu que talvez não estivesse sozinha. Enquanto tomavam o café, Eduardo olhou para a barriga dela, notando um leve movimento. "Ela mexeu", disse Camila sorrindo. "Ela sempre mexe quando sente cheiro de comida." Eduardo riu. "Acho que ela sabe que agora está em boas mãos." Mas por dentro, ele começava a sentir uma inquietação estranha, como se o destino estivesse prestes a revelar algo muito maior do que imaginava. Algo naquela história ainda parecia incompleta.
e ele estava determinado a descobrir o que era. Naquela mesma tarde, Eduardo fez questão de levar Camila a um hospital de referência para um check-up. Insistiu em fazer os exames mais completos e garantiu que ela fosse atendida por uma das melhores obstetras da cidade. Camila hesitou, mas cedeu. O que nenhum dos dois imaginava era que aquele exame de rotina estava prestes a mudar tudo. Não só a data do parto, mas a história que os unia, desde muito antes daquele jantar. Camila entrou no quarto com os olhos arregalados, segurando o roupão com uma das mãos e observando cada canto da suíte como se estivesse em outro planeta. Nunca tinha visto uma cama tão grande, nem imaginado que o banheiro pudesse parecer um spa. A água quente caía do chuveiro com força, escorrendo pelas costas e levando embora a sujeira, o cansaço e um pouco do medo. Ela fechou os olhos e deixou a água cair no rosto, como se pudesse lavar também as cicatrizes que a rua deixara. Essa era a primeira vez em muito tempo que ela se sentia humana. Depois do banho, vestiu a camisola que a governanta havia deixado sobre a cama, secou os cabelos com calma e deitou-se entre os lençóis perfumados. O matraz macio parecia abraçá-la. Dormiu quase imediatamente, com as mãos sobre a barriga, em um sono profundo, sem interrupções ou medo do que a noite traria. Do lado de fora, Eduardo observava pela câmera de segurança apenas para garantir que ela estivesse bem. «Parece outra pessoa», murmurou para si mesmo, intrigado com o sentimento que aquela mulher despertava nele. No dia seguinte, ainda sonolenta, Camila foi acordado com um leve toque na porta. Era Eduardo, pronto para levá-la ao hospital Mater Dei. «Vamos garantir que esteja tudo bem com vocês duas». Ela concordou, e os dois seguiram de carro pela cidade ainda desperta. No hospital foi atendida com prioridade. A médica era gentil e experiente, e logo começou os exames, enquanto Pramila explicava que acreditava estar no 7º mês. Mas o ultrassom mostrava algo diferente. «Camila, você não está de 7 meses, está de 9. O bebê pode nascer a qualquer momento», informou a médica com um sorriso calmo. Eduardo arregalou os olhos, surpreso. «De 9?» Camila levou as mãos à boca, assustada. «Mas como? Sempre achei que tivesse engravidado 2 meses depois». A médica continuou o exame enquanto Eduardo observava atento a tela. Foi quando a imagem ficou nítida. Uma pequena mancha escura na lateral do bebê chamou a atenção. Isso aqui é uma marca de nascença?» questionou ele aproximando-se. A médica confirmou. «Sim, parece uma pequena mancha em forma de lua bem na costela». Eduardo gelou. Aquela marca! Ele já tinha visto aquilo antes. Uma lembrança distante veio à tona com força. Sua irmã, Laura, desaparecida aos 2 anos, tinha uma mancha idêntica. Ele se levantou lentamente, como se o chão estivesse se afastando. Camila notou a mudança na expressão dele. «O que foi? Aconteceu alguma coisa?» Eduardo hesitou. Aquilo era impossível. Mas e se não fosse? No caminho de volta para casa, o silêncio tomou conta do carro. Eduardo não conseguia tirar a imagem da tela do ultrassom da cabeça. Camila percebeu o clima estranho. «Você está muito quieto. Tem algo errado?» Ele negou, tentando não alarmá-la. «Não, é só que... me fez lembrar de alguém». Ela não insistiu, mas sabia que havia mais por trás daquele olhar perdido. Ao chegarem em casa, Eduardo foi direto ao escritório e abriu uma gaveta onde guardava uma única foto antiga. Ele e a irmã pequena, ainda nos braços da mãe. A marca de nascença na foto era exatamente a mesma. Seu coração acelerou. Precisava de respostas. Chamou Camila até o escritório e, com voz firme, perguntou: «Você tem certeza que nasceu em Belo Horizonte?» Ela regalou os olhos. «Não. Quer dizer, não sei. Eu cresci com Rosa e ela dizia que me encontrou ainda pequena, que eu fui deixada na porta da casa dela». Eduardo sentiu o chão fugir novamente. Agora não era só uma coincidência. Precisava confirmar o que começava a suspeitar. Ele entrou em contato com o laboratório especializado e solicitou, discretamente, um teste de DNA entre ele e Camila. Não contou nada a ela, apenas pediu que ela fizesse a coleta como parte do acompanhamento médico. Camila não desconfiou, ainda emocionada com tudo o que estava acontecendo. Eduardo, por outro lado, mal conseguiu dormir naquela noite. A possibilidade de que aquela mulher fosse sua irmã perdida o deixava inquieto. Mas, ao mesmo tempo,
Como a vida poderia fazer isso? Enquanto esperavam o resultado, Eduardo tratava Camila com mais cuidado ainda. Observava seus gestos, o jeito de sorrir, as manias. Começava a notar semelhanças com a mãe que já havia falecido e até com ele mesmo. Cada detalhe parecia confirmar o que o exame ainda não havia dito. E, no fundo, Eduardo sabia. Aquela história estava apenas começando. E se estivesse certo, nada mais seria como antes. O envelope pardo chegou naquela manhã com a mesma frieza que Eduardo tentava esconder. Ele hesitou antes de abrir, como se já soubesse a resposta. Sentado na poltrona do escritório, respirou fundo e rasgou o lacre com cuidado. Os olhos percorreram as palavras lentamente, como se cada uma confirmasse o que ele já suspeitava. O exame de DNA era positivo. Camila não era apenas uma jovem em situação de rua. Ela era Laura Montenegro, sua irmã desaparecida há 22 anos. Eduardo apoiou os cotovelos na mesa e cobriu o rosto com as mãos. A mente girava em círculos, buscando entender como aquilo era possível. Ele se lembrava da dor da perda, das buscas incansáveis da mãe, dos jornais, das investigações frustradas. E agora, ali, dentro de sua casa, a irmã perdida estava viva, esperando um bebê. Tudo parecia surreal demais para ser verdade. Mas era. A ciência havia confirmado aquilo que o coração já gritava há dias. Camila estava na varanda quando ele a chamou. O sol batia fraco nas plantas do jardim e ela acariciava a barriga como se conversasse com a filha. Eduardo caminhou até ela em silêncio, segurando o envelope com firmeza. Camila, preciso de perguntar uma coisa importante. Você se lembra de alguém chamado Montenegro? Montenegro? Não. Acho que não. Por quê? Ele estendeu o papel para ela, mas não disse nada. Apenas esperou que ela lesse. Os lábios de Camila passaram pelas linhas devagar, depois o olhar se fixou em Eduardo. Isso é um exame de DNA? Entre você e... eu? Ele assentiu. Você é minha irmã, Camila. Ou melhor, Laura. Meu nome é Eduardo Montenegro. E você desapareceu quando tinha 2 anos. O choque foi visível no rosto dela. Não, não pode ser. Eu sempre achei que tivesse sido abandonada, que minha mãe não me quis. Eduardo se aproximou, tocando o braço dela com cuidado. Você foi sequestrada. Camila levou a mão à boca, tentando absorver a informação. A cabeça girava, o coração acelerava. Sequestrada? Mas por quem? Eduardo se afastou um passo. A mulher que te criou, Rosa Fernandes. Ela trabalhava em nossa casa como empregada. Depois do seu desaparecimento, ela sumiu. Nunca conseguimos encontrá-la. Camila cambaleou para trás, sentando-se no banco do jardim. A mente tentava reorganizar cada lembrança, cada gesto de Rosa. Tudo agora ganhava um novo significado. Naquela mesma tarde, Eduardo entrou em contato com um antigo detetive da família, que ainda mantinha arquivos do caso. Ele trouxe fotos antigas, depoimentos esquecidos e um retrato falado da suspeita na época. Rosa. Ela foi vista saindo pelos fundos da casa com uma criança no colo no mesmo dia em que Laura desapareceu, explicou o detetive. Ela dizia ter sido expulsa injustamente pelo pai de vocês. Eduardo não queria acreditar que alguém tão próximo tinha cometido tamanha traição. Pouco depois, o hospital ligou. Rosa havia aparecido por lá para visitar Camila. Eduardo foi imediatamente ao local e a encontrou na recepção com os cabelos grisalhos presos em um coque, os olhos marejados. Quando o viu, congelou. Você sabia, ele disse, firme. Sabia que ela era minha irmã esse tempo todo. Rosa não negou. Respirou fundo, baixou os olhos e respondeu. Sim, e eu faria tudo de novo se fosse preciso. Camila, que ouvia a conversa à distância, aproximou-se aos poucos, assustada. Rosa confessou tudo, sem hesitar. Seu pai era um monstro, Eduardo. Abusava de mim, me ameaçava. Um dia, sua mãe descobriu e tentou me proteger, mas ele a silenciou. Eu sabia que aquela menina não teria futuro ali. Então, levei embora. Cuidei dela como pude.
Dei o que consegui. Eduardo sentiu um misto de raiva e confusão. Você sequestrou uma criança! Rosa olhou para Camila, com os olhos vermelhos. Eu salvei a vida dela. Ela teria sido mais uma vítima. O detetive confirmou a história, trazendo à tona um segredo que havia ficado enterrado por décadas. Rosa e o pai de Eduardo tiveram um caso forçado. A verdade era mais obscura do que qualquer um podia imaginar. Camila, ou melhor, Laura, chorava em silêncio. A mulher que ela amava como mãe havia mentido, mas também a protegido. A história que antes parecia cheia de buracos agora explodia em detalhes que doíam. E por mais difícil que fosse, nada seria como antes. Eduardo segurou a mão de Camila enquanto ela ouvia, atordoada, a reconstrução de sua vida. Você tem uma família, Laura. Tem um irmão. E agora tem uma filha prestes a nascer. Ela olhou para ele com os olhos cheios de incerteza. O mundo ao redor parecia desmoronar, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que esse era apenas o começo. O passado havia sido revelado, mas o futuro ainda estava por vir. E ninguém fazia ideia do que mais seria revelado no instante seguinte. Rosa ficou sentada em silêncio diante do médico enquanto esperavam os exames de Laura. Camila, ou melhor, Laura, ainda processava a verdade, o nome novo que era, na verdade, o antigo. Eduardo mantinha a distância, mas não desviava os olhos dela um segundo sequer. Por que só agora? Ele perguntou de forma direta. Por que reaparecer justo quando ela está prestes a dar à luz? Rosa encarou Eduardo com um olhar cansado. Porque ela tem o direito de saber, e porque eu também mereço dizer a verdade antes que seja tarde. No leito do hospital, Laura mal conseguia respirar entre as emoções. A mulher que ela acreditava ser sua mãe agora era uma sequestradora ou uma salvadora, dependendo do ponto de vista. Eduardo continuava firme ao lado dela, tentando manter a calma por fora, mesmo que por dentro tudo estivesse em ruínas. Você sente raiva de mim? Ela perguntou, os olhos marejados. Não, ele respondeu com sinceridade. Sinto dor, por tudo que te tiraram, por termos sido separados por tanto tempo. O detetive particular que Eduardo contratara voltou ao hospital com novos documentos e um depoimento antigo esquecido no tempo. Em 2003, uma vizinha afirmava ter visto Rosa com uma criança pequena dias após o desaparecimento de Laura. A polícia nunca deu ouvidos e o caso foi engavetado. Eduardo leu cada linha como se procurasse justiça nas entrelinhas. Ela foi traída por todos. Por nossa família, pela justiça, por mim que não consegui encontrá-la antes. Rosa pediu para conversar com Laura a sós. Eles ficaram na sala de espera enquanto, lá dentro, as duas trocavam olhares pesados e palavras difíceis. Você me odeia? Perguntou Rosa, sentando-se devagar. Laura respirou fundo. Não, mas também não entendo por que mentiu a vida inteira. Eu merecia saber. Rosa assentiu, lágrimas escorrendo. Eu tinha medo que, se soubesse, quisesse voltar para lá. E eu não podia deixar que te ferissem como feriram a mim. Você me amava? A pergunta saiu baixa, quase infantil. Rosa pegou na mão dela. Mais do que tudo. Talvez por isso mesmo eu tenha errado tanto. Laura não conseguia definir o que sentia. Era amor? Era raiva? Era gratidão? Era tudo junto e misturado. Parte dela queria fugir dali, esquecer tudo. Mas outra parte se sentia aliviada. Afinal, pela primeira vez, sabia quem era, mesmo que isso doesse. E aquilo, por mais cruel que parecesse, era uma forma de liberdade. Do lado de fora, Eduardo conversava com o detetive. E meu pai? O que mais você sabe? O investigador, de olhar duro, respondeu com um aperto no peito. Seu pai manteve Rosa em silêncio por anos. Há indícios de que ele subornava funcionários da casa, inclusive investigadores. Ele sabia onde Laura estava e preferiu fingir que ela havia sido levada por estranhos. Eduardo fechou os olhos com força, enojado com o próprio sangue. Ele morreu levando o pior de nós. Laura saiu da sala com os olhos vermelhos. Eduardo foi ao encontro dela e, por um segundo, não disseram nada. Ela apenas encostou a cabeça no ombro do irmão. Aquele abraço parecia consertar pedaços quebrados há décadas. Ela errou, Eduardo, mas também me deu amor. Não sei como lidar com isso. Ele acariciou os cabelos dela. A gente aprende, juntos. No corredor, Rosa observava à distância, sabendo que não teria mais o mesmo lugar na vida de Laura. O hospital liberou Laura com orientações rígidas. A gravidez estava no limite
e o parto poderia acontecer a qualquer momento. Eduardo decidiu que ela não deveria mais sair de casa, montou um quarto especial, contratou uma enfermeira e garantiu que nada faltaria. Mas mesmo com toda a estrutura, o que ela mais valorizava agora era algo intangível: verdade. A mentira havia sido o que a afastou de tudo, e agora a verdade seria sua única ponte de retorno. À noite, os dois conversaram no jardim iluminado por luzes discretas. "Você acha que algum dia vou me sentir parte de tudo isso?" ela perguntou. Eduardo pegou na mão dela. "Você já é. Sempre foi. Mesmo longe, você nunca saiu daqui." E apontou para o peito. Laura sorriu, tímida, com lágrimas silenciosas. Sentia que estava finalmente renascendo. Mas nem imaginava que no dia seguinte algo ainda mais forte aconteceria, algo que mudaria novamente o rumo de suas vidas. Na manhã seguinte, Laura despertou com uma dor aguda no abdômen. Sentiu um líquido quente escorrer entre as pernas e seu corpo enrijecer num susto silencioso. "Eduardo!" gritou, com a voz trêmula. Em segundos, ele apareceu no quarto seguido pela enfermeira que dormia no cômodo ao lado. "É agora", disse a profissional, já pegando a bolsa de emergência. Laura mal conseguia respirar entre as contrações, que vinham com força, como ondas que não davam trégua. Eduardo segurando sua mão com firmeza enquanto a ajudava a se levantar. O carro mal chegou ao hospital e os enfermeiros já estavam com a maca posicionada. Eduardo acompanhava o percurso sem soltar a mão da irmã, mesmo que o pânico estivesse estampado em seu rosto. "Vai dar tudo certo, Laura. Eu tô aqui", repetia como um mantra. Dentro da sala de parto, Laura gritava entre as dores e o desespero. Mas no fundo, algo a fazia resistir. Talvez fosse o amor recém-descoberto, ou a coragem de ser mãe, mesmo após uma vida marcada por perdas. O parto foi difícil. Os batimentos da bebê oscilaram e os médicos cogitaram a cesárea de emergência. Eduardo teve que esperar do lado de fora, andando de um lado para o outro aflito, como se quisesse puxar a dor para si. 40 minutos depois, o choro forte de um bebê ecoou pelos corredores. Ele parou, fechou os olhos e sentiu o coração aliviar. Clara havia nascido. Forte, saudável e com uma manchinha na costela, igual a da mãe. Aquele pequeno detalhe era quase um selo do destino. Na incubadora, Clara abriu os olhos pela primeira vez. Laura, ainda suada e exausta, chorava enquanto a segurava nos braços. "Minha filha, minha menina", repetia baixinho. Eduardo entrou no quarto com os olhos marejados. Ao ver a cena, sentiu uma onda de emoção que quase o derrubou. Aproximou-se devagar, acariciou o rostinho da bebê com um dedo e prometeu: "Você nunca vai passar pelo que sua mãe passou. Eu vou cuidar de vocês duas, para sempre." Laura olhou para ele com um sorriso cansado. "Ela não tem pai, mas tem você, e isso já me deixa em paz." Eduardo beijou a testa da irmã com carinho. "Clara é minha família agora, assim como você. Nada vai mudar isso." Aquele momento foi como um renascimento coletivo. Laura se tornava mãe. Eduardo se tornava irmão, protetor, quase pai. E Clara, ainda sem saber, já unia vidas com sua simples existência. Os dias seguintes foram de recuperação e adaptação. Eduardo passava horas com Clara no colo, encantado com cada movimento, cada bocejo. Laura, mesmo cansada, parecia florescer a cada novo dia. Dormia melhor, comia bem e sorria mais. A presença da filha era como um bálsamo em sua história fragmentada. Era como se tudo tivesse doído só para que aquele momento pudesse existir. A vida estava, enfim, começando a encontrar algum equilíbrio. Rosa tentou visitar no terceiro dia, mas Laura recusou. "Ainda não, Rosa. Eu preciso de tempo." A ex-mentora entendeu, baixou a cabeça e foi embora sem insistir. Eduardo apoiou a decisão. "Você tem todo o direito de decidir quem entra na sua vida agora." Laura sabia que um dia talvez perdoasse, mas naquele momento precisava respirar. Precisava viver o presente sem a sombra do passado pairando sobre ela e sua filha. No 7º dia, Laura e Clara receberam alta. Eduardo organizou um pequeno café da manhã de boas-vindas em casa, com flores frescas e uma cesta com lembranças delicadas para a bebê. A mansão, antes fria e silenciosa, agora tinha cheiro de leite morno, som de choros espaçados e risadinhas novas.
Era como se um novo ciclo estivesse sendo escrito entre aquelas paredes. E Laura, apesar de ainda carregar feridas, começava a sentir que talvez fosse possível ser feliz. Ela passava longos momentos no jardim com Clara no colo, olhando para o céu como se conversasse com a mãe que já se fora. Será que ela ia se orgulhar de mim, mesmo depois de tudo? Perguntava-se em voz baixa. Eduardo ouvia ao longe, mas nunca respondia. Apenas observava, respeitando o espaço da irmã e fortalecendo, em silêncio, os laços que agora os uniam. Clara não só tinha nascido naquele hospital, ela havia nascido para dar sentido a tudo. Mas nem tudo era com a Maria. Nas reuniões com os advogados, Eduardo começou a tratar da documentação para regularizar a identidade de Laura como Montenegro. E foi ali, em meio aos papéis, que uma nova ideia surgiu. Por que não dar a ela a chance de recomeçar não só como mãe, mas como profissional? Ele olhou para a pasta em mãos e já começava a esboçar um novo plano, um que a incluísse em sua empresa. Mesmo sem saber, Laura estava prestes a viver uma nova etapa e talvez encarar um novo desafio emocional. "Você já pensou em trabalhar comigo?" Eduardo perguntou enquanto Laura alimentava Clara em silêncio na varanda da casa. Ela riu como se fosse uma brincadeira. "Eu? Trabalhar numa empresa como a sua? Eu mal terminei o ensino médio." Eduardo se inclinou na cadeira e insistiu. "Você tem talento, observa tudo, organiza as coisas melhor que muita gente experiente. Eu vejo isso." Laura ficou sem saber se ria ou se assustava. Depois de tudo que viveu, pensar em uma carreira soava como ficção. Nos dias seguintes, ele foi introduzindo a ideia com mais naturalidade. Mostrou a ela o funcionamento da empresa, os setores, os projetos que estavam em andamento. Levou até a sede para conhecer o ambiente, e Laura se sentiu como uma criança entrando em um castelo de vidro. Era tudo organizado, limpo, e as pessoas pareciam andar com pressa e propósito. "Você vai começar pelo setor de projetos sociais. É onde a sua história pode se transformar em força", disse Eduardo. Apesar do frio na barriga, Laura aceitou. Sabia que precisava dar esse passo, não só por ela, mas por Clara. Foi recebida com curiosidade por alguns e frieza por outros. Uma mulher que vivia nas ruas agora fazia parte do alto escalão da empresa Montenegro. Para muitos aquilo parecia uma loucura. Mas Eduardo fez questão de deixar claro. Ela está aqui porque tem valor e vai provar isso. Laura não decepcionou. Em pouco tempo já organizava relatórios, propunha ideias e fazia conexões importantes. No entanto, nem tudo eram flores. Henrique, um dos gerentes mais antigos, começou a se aproximar de forma exageradamente gentil. No início, Laura achou que era só gentileza, mas os convites para café, os elogios sobre a aparência e até os comentários sobre maternidade começaram a incomodar. "Você é uma mulher muito forte e bonita. Aposto que qualquer homem gostaria de estar no seu lugar agora." Laura disfarçou o desconforto com um sorriso amarelo e passou a evitá-lo. Eduardo, que observava tudo de longe, não demorou a notar a aproximação. Chamou Henrique em sua sala e foi direto. "Laura é minha irmã e, além disso, é funcionária. Mantenha o profissionalismo." Henrique fingiu não entender. Só foi cordial, Eduardo, mas algo no tom dele irritou o empresário. Entenda isso como sua única advertência. A tensão entre eles aumentou discretamente, mas Laura não ficou sabendo de nada. Com o passar das semanas, Laura foi conquistando o respeito da equipe. Seu carisma e empenho abriram portas. O projeto social que desenvolveu, voltado para a capacitação de mulheres em situação de rua, ganhou visibilidade na imprensa. A matéria foi destaque em um portal de notícias e, pela primeira vez, Laura viu seu nome associado à palavra inspiração. Sentiu orgulho, mas também medo. Estava deixando de ser invisível, e isso a expunha. Eduardo começou a agir diferente. Ficava mais tempo perto dela, elogiava pequenas conquistas, observava detalhes que antes passavam despercebidos. Laura também percebia. O jeito como ele a olhava, a forma como seu coração acelerava em algumas conversas, era confuso. Eram irmãos, pelo menos foi o que acreditaram durante toda a vida. Mas algo entre eles parecia ir além, e esse sentimento não poderia simplesmente ser ignorado. Uma tarde, ao saírem de uma reunião externa, Laura tropeçou ao descer a escada.
Eduardo a segurou pelos braços. Os rostos ficaram próximos por instantes longos demais. Os olhos se encontraram e o silêncio foi quase um grito. Nenhum dos dois disse nada, mas a tensão ficou no ar. No caminho de volta, ninguém tocou no assunto, mas ambos sabiam que aquele toque tinha dito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Laura, sozinha naquela noite, sentou-se no quarto de Clara e ficou olhando a filha dormir. "O que eu estou sentindo por ele não pode ser certo, pode?" perguntou em voz baixa, mas para si mesma. Ao mesmo tempo, Eduardo tomava um vinho no escritório, revendo fotos antigas e lembrando de uma frase da mãe: "Nem tudo é o que parece." A dúvida crescia, e o que começou como empatia agora ameaçava virar desejo. Mas o destino ainda guardava um segredo capaz de mudar tudo o que acreditavam. Laura acordou mais cedo do que o habitual naquele dia. O sol mal havia surgido no horizonte e ela já caminhava pelo jardim da casa com Clara no colo, tentando acalmar a inquietação que tomava conta do peito. As lembranças do toque, do olhar trocado com Eduardo, não saíam da sua cabeça. "Isso não pode acontecer, ele é meu irmão", sussurrava para si mesma. Mas algo dentro dela gritava que havia mais naquela história, algo que ainda não tinha vindo à tona. Eduardo também havia acordado diferente. Estava calado no café da manhã, os olhos fixos na xícara, como se procurasse respostas ali. Quando Laura entrou na sala com a filha nos braços, ele a observou em silêncio. Era difícil negar, o que sentia ia além do carinho fraterno. O modo como ela falava, o brilho nos olhos, a maneira instintiva de proteger Clara, tudo aquilo o encantava. Mas o conflito moral era forte demais para ser ignorado. Ele precisava de clareza, ou de uma verdade escondida. Naquela tarde, Eduardo decidiu procurar os documentos antigos de sua adoção. Sabia que seus pais não eram os biológicos, mas nunca se importou em saber os detalhes. Revirou caixas antigas, abriu pastas e, por fim, encontrou o que procurava: a certidão de adoção. Lia e relia como se tivesse medo de interpretar errado. Confirmado, ele não era filho biológico do casal Montenegro. Foi adotado aos 3 anos após ser deixado num abrigo em Contagem. A vida, mais uma vez, estava lhe pregando uma peça. Sentou-se no sofá com as mãos trêmulas, tentando assimilar tudo. Então, eu e Laura não temos laço de sangue? O pensamento o assustava e aliviava ao mesmo tempo. Aquilo mudava tudo, ou não mudava nada. Precisava contar a ela. Não podia mais manter aquele silêncio agora que sabia a verdade, mas também não queria que Laura se sentisse usada, traída ou ainda mais confusa. Precisava ser cuidadoso, mesmo que o coração quisesse correr. No final do expediente, chamou Laura para uma conversa na sala de estar. Ela ficou apreensiva, mas sentou à frente dele, com os olhos fixos nos dele. Eduardo respirou fundo. "Eu descobri algo hoje, algo importante." Laura não respondeu, apenas assentiu. "Eu fui adotado, Laura, aos 3 anos. Meus pais, eles não são meus pais biológicos." Um silêncio pesado se formou. Ela ficou paralisada. "Isso quer dizer que nós não somos irmãos de sangue?" Eduardo confirmou com um leve aceno. Laura levantou-se num salto, andou de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos. "Eu não sei o que pensar. Quer dizer, tudo o que a gente sentiu não era errado." Eduardo se aproximou, devagar, como quem se desculpa antes de tocar. "Eu também estou confuso, mas preciso ser honesto. Eu gosto de você, não como irmã. Eu tentei lutar contra isso, mas não consigo mais." As palavras ficaram no ar, como uma revelação proibida. Ela sentou-se novamente, o rosto escondido entre as mãos. "Meu Deus, eu também sinto, e isso me mata de medo." Os dois ficaram em silêncio por um tempo, dividindo a respiração, o conflito, o desejo. Era como se estivessem suspensos no tempo, entre a culpa e a libertação. Pela primeira vez, eles podiam olhar para o outro sem o peso da dúvida genética, mas ainda havia o peso moral. Afinal, o mundo lá fora não entenderia. Nos dias seguintes, os dois se evitaram. Tentavam agir como se nada tivesse mudado, mas tudo já havia mudado. Qualquer toque acidental, qualquer troca de olhar, parecia acender algo entre eles. Laura tentava se concentrar em Clara, no trabalho, nos novos projetos. Eduardo se refugiava em reuniões, em números, em estratégias. Mas nenhum dos dois conseguia fugir do óbvio. Havia um sentimento crescendo, mesmo em meio à confusão. Um sábado, quando Clara dormia, Laura saiu para o jardim e encontrou Eduardo lá, sozinho, olhando o céu. Sentou-se ao lado dele
E por um instante ninguém disse nada. O que a gente faz com isso? Perguntou sem encarar. Ele demorou a responder. A gente sente e depois vê onde isso vai dar. Mas agora a gente tem o direito de escolher. Laura olhou para ele e os dois se aproximaram. Não havia mais barreiras, só possibilidades. Naquela noite, dormiram abraçados pela primeira vez. Não disseram que era amor, não prometeram nada. Mas estavam juntos, sem culpa, sem rótulo e com uma nova vida se abrindo à frente. Só não sabiam que, nas sombras, alguém nos observava. Alguém que não aceitava perder e que faria de tudo para destruir o que estava apenas começando. Era um domingo tranquilo quando Eduardo ajoelhou no jardim onde tudo começou. Clara brincava com pétalas caídas de pé e Laura observava a filha com um sorriso sereno. Eduardo segurava uma pequena caixinha nas mãos, o coração disparado e o olhar firme. Laura, a vida tirou tanto da gente, mas agora ela está nos devolvendo tudo. Você aceita ser minha esposa? Ela levou as mãos à boca, emocionada, sem acreditar no que ouvia. Sim, 1000 vezes sim, respondeu entre lágrimas. O relacionamento dos dois, até então mantido em sigilo, foi anunciado para os mais próximos com cuidado. Muitos estranharam, outros criticaram, mas a verdade genética dissolvia qualquer julgamento raso. Não somos irmãos de sangue, somos almas reencontradas, Laura dizia. E com o tempo, até os mais céticos se renderam à força daquela união. Clara, por sua vez, passou a chamar Eduardo de papai, com naturalidade, selando aquele novo laço com doçura. Decidiram fazer uma cerimônia íntima, nada de luxo ou ostentação, só o essencial, amor, verdade e recomeço. A casa foi decorada com simplicidade, cheia de flores do campo e velas. Laura usava um vestido leve, de renda fina, e Clara entrou na cerimônia com uma coroa de flores, carregando as alianças em uma cestinha de palha. Eduardo a esperava com os olhos marejados. Quando se encontraram no altar improvisado, não havia dúvidas. Aquele era o começo de uma nova história. Mas nem todos comemoravam. Bianca Castro, ex-namorada de Eduardo, assistia à cerimônia de longe, em uma live transmitida por uma funcionária da empresa. Ridículo, murmurou, com um copo de vinho nas mãos. O ódio misturado com a inveja queimava por dentro. Ela não vai roubar o que é meu. Essa Camila, Laura, seja lá quem for, vai pagar. Bianca fechou o notebook com força e ligou para um velho conhecido. Cláudio, um detetive particular que já lhe devia alguns favores. Os dias seguintes à cerimônia foram de paz e plenitude. Laura sentia que enfim encontrara seu lugar no mundo. Agora tinha uma casa, uma família e um futuro promissor. Eduardo a integrava em decisões importantes da empresa e os dois funcionavam bem como casal e sócios. Mas algo nos olhos dele mostrava que o passado ainda o rondava. E ele não estava errado. Bianca havia contratado Cláudio para cavar tudo sobre Laura. Vasculhe o que puder. Se ela mentiu em qualquer coisa, eu quero saber, ordenou. Cláudio, experiente, começou sua investigação com agilidade. Visitou a antiga vizinhança de Rosa, entrevistou conhecidos e vasculhou registros antigos. Juntou informações, depoimentos soltos e até boatos maliciosos. Em pouco tempo, montou um dossiê distorcido, cheio de meias-verdades e interpretações maliciosas. Enviou para Bianca, que sorriu ao ver cada página. Perfeito! Agora é só plantar a dúvida certa na cabeça dele e o castelo desmorona. Na empresa tudo ia bem, até que Eduardo recebeu um envelope anônimo. Dentro, o relatório completo sobre o passado de Laura, com manchetes antigas, registros manipulados e uma suposta passagem dela por um abrigo envolvido em denúncias. Eduardo leu o documento com um nó na garganta. Por mais que confiasse nela, algo naquela leitura lhe despertava insegurança. Ele precisava saber a verdade, e precisava saber agora. Chamou Laura para conversar. Ela entrou na sala sorrindo, mas bastou ver o olhar dele para sentir o baque. O que houve? Eduardo jogou o dossiê na mesa. Isso aqui é verdade?
Laura pegou o material com as mãos trêmulas. Ao folhear, reconheceu algumas passagens distorcidas. Isso é mentira. Algumas partes, outras são verdades pela metade. Mas, Eduardo, você sabe quem eu sou hoje. Eu não sei mais, Laura. Ela saiu da sala sentindo o mundo ruir de novo. Como podia o amor tão recente já ser posto à prova? Clara chorou à noite sentindo a energia da mãe. Laura, sem pensar duas vezes, fez as malas e voltou ao lugar onde tudo havia começado, a antiga casa de Rosa. Lá encontrou a senhora debilitada, surpresa com sua chegada. Me diga, Rosa, eu menti sobre quem eu sou? Rosa só respondeu com um olhar triste. Você só sobreviveu. E sobreviver já é motivo suficiente para te perdoarem. Então Laura decidiu agir. Iria provar seu valor mais uma vez, mesmo que isso significasse começar do zero. Deixou Clara sob os cuidados de Rosa e voltou para Belo Horizonte com um plano. Se Eduardo queria uma prova de amor, ela lhe daria, mas da forma mais dura possível. E nem ele imaginava até onde ela estava disposta a ir para resgatar não só o amor, mas também a própria dignidade. Laura desceu do ônibus com uma mochila nas costas e o olhar firme. Voltava a Belo Horizonte não como uma mulher ferida pela desconfiança, mas como alguém pronta para se reconstruir mais uma vez. Eduardo não quis atendê-la desde a última conversa, mas ela não insistiria. Queria que ela enxergasse de novo, do zero. Procurou um pequeno pensionato no bairro Lagoinha, alugou um quarto simples e começou sua busca por trabalho. Não aceitaria dinheiro dele. Precisava provar que sua essência não dependia de sobrenomes. Conseguiu um emprego como faxineira em um pequeno prédio comercial do centro. Entrava às 5 da manhã, saía depois das 3 da tarde. E no restante do tempo, visitava projetos sociais oferecendo ajuda como voluntária. A rotina era exaustiva, mas a mantinha viva. Cansada? Sim, mas com dignidade. À noite, falava com Clara por chamadas de vídeo. Rosa segurava o celular enquanto a menina sorria. Mamãe está trabalhando, filha. Logo a gente vai estar juntas de novo, dizia com um nó na garganta. Bianca, por outro lado, comemorava o sucesso da armadilha. Estava certa de que Eduardo não resistiria muito tempo sem Laura. Mas o que ela não previa era que o vazio que ele sentia não diminuía com o tempo. E sim, crescia. As conversas com Laura martelavam sua mente. Eu nunca menti sobre quem sou hoje, ecoava sem parar. Começou a perceber que o dossiê tinha pontos inconsistentes. E mesmo que houvesse erros no passado dela, nada justificava ter virado as costas daquele jeito. Henrique, que já havia tentado se aproximar de Laura antes, reapareceu. Encontrou-a limpando os corredores de um dos prédios em que ele tinha reunião. Laura, você está trabalhando aqui? Ela ficou sem jeito. É temporário. Coisas da vida. Henrique a olhou com compaixão verdadeira, sem malícia dessa vez. Você quer ajuda? Um lugar melhor para trabalhar? Mas Laura recusou. Agradeço, mas preciso passar por isso. É a minha escolha. Henrique respeitou, mas não esqueceu daquele gesto. Foi então que lhe procurou Eduardo. Você sabe onde ela está, não sabe? Eduardo o encarou, defensivo. Não quero falar sobre isso, mas Henrique insistiu. Ela está vivendo como faxineira. Disseram que foi escolha dela, e não duvido. Mas se você acha que ela fez algo contra você, está se enganando. Laura é uma das pessoas mais dignas que já conheci. Aquilo balançou Eduardo. Começou a lembrar das noites em que a observava com Clara, dos olhares sinceros, do abraço no altar. Movido por dúvidas, Eduardo decidiu investigar por conta própria. Foi até o prédio indicado, esperou o turno da faxina e viu Laura de longe, de uniforme e vassoura na mão. Não conseguiu se aproximar. Voltou para casa arrasado, envergonhado. Ligou para Cláudio, o detetive, exigindo explicações. As informações são reais, mas a forma como foram apresentadas pode ter distorcido a imagem dela. Eduardo desligou com raiva. Sabia quem estava por trás da manipulação. Bianca. No dia seguinte, foi até o escritório de Bianca e entrou sem pedir licença. Você destruiu a mulher que eu amo com mentiras. Ela tentou se fazer de vítima. Eduardo, eu só queria proteger você. Essa mulher apareceu do nada, mas ele não caiu no teatro. Você vai se afastar, ou eu te coloco na justiça. Bianca o desafiou com um olhar frio. Você vai se arrepender. Eduardo saiu dali decidido. Agora era ele quem faria de tudo para consertar o que havia quebrado. Enquanto isso, Laura recebia uma visita inesperada. No pensionato, Henrique estava na porta com uma pasta. Eu fui até o Eduardo,
Disse tudo o que precisava ser dito, mas também trouxe algo que pode mudar tudo. Dentro da pasta estavam prints de mensagens trocadas entre Bianca e Cláudio, comprovando a armação. Laura ficou em choque. Então foi ela. Foi ela que me tirou dele. Henrique assentiu. Mas agora você tem como provar sua verdade. Laura não queria vingança. Queria apenas sua vida de volta. Decidiu reunir tudo e marcar um encontro com Eduardo. Dessa vez seria diferente. Ela chegaria não como vítima, mas como mulher. Entrou na sala de reunião da empresa com os olhos firmes e Clara nos braços. Eu não vim implorar. Vim mostrar a verdade. Colocou a pasta na mesa e esperou que ele lesse. Eduardo, com os olhos marejados, levantou-se e segurou sua mão. Me perdoa. Você é tudo o que eu procurei a vida inteira. Mas antes que pudessem retomar a paz, algo ainda mais absurdo estava prestes a acontecer. No estacionamento da empresa, uma mulher idêntica a Laura observava tudo de longe. Com roupas caras, salto alto e um sorriso enviesado. Ela mexeu no celular. Agora é minha vez, sussurrou. Era Lorena, a irmã gêmea perdida que ninguém sabia que existia. E o jogo, mais uma vez, estava prestes a virar. Lorena observava cada passo de Laura com olhos frios e calculistas. O plano que traçara junto com Bianca finalmente entrava em ação. Diferente da irmã, Lorena fora criada longe, sob a tutela de uma mulher misteriosa que dizia ter salvado sua vida de um destino cruel. Cresceu ouvindo que Laura era a responsável por tudo que havia dado errado. Alimentou-se da mentira por anos, até transformar a mágoa em raiva. Agora queria tudo que Laura tinha. E começaria por Eduardo. Com a ajuda de Bianca, Lorena se infiltrou no ambiente corporativo fingindo ser uma nova consultora. Usava roupas parecidas com as de Laura, imitava seus trejeitos e estudava cada detalhe da vida da irmã. Eduardo, ainda abalado emocionalmente e com a rotina intensa da empresa, não percebeu a sutil troca. Certa manhã, Lorena entrou em sua sala, disse estar ali apenas para conversar e se aproximou. Eu sinto tanto sua falta, sussurrou com a mesma voz de Laura. O beijo foi rápido, confuso. Eduardo recuou no mesmo instante, incomodado. Você está estranha, sei lá, diferente. Lorena disfarçou. É o cansaço. Essa nova fase tem mexido muito comigo, ele acreditou. Mas algo não batia. Clara, que havia desenvolvido uma conexão forte com a mãe, também reagia diferente. Você não é minha mamãe, disse em uma das visitas. Lorena forçou um sorriso. É claro que sou, querida, mas o olhar da criança era firme, quase desafiador. Enquanto isso, Laura começava a notar movimentações suspeitas. Henrique, que se mantinha como aliado, avisou que alguém estava usando seu nome em reuniões que ela sequer sabia que existiam. Tem algo errado. Estão tentando te apagar. Laura então lembrou da infância com Rosa, de comentários soltos sobre uma menina que chorava em outro quarto. Uma memória escondida veio à tona. 2 berços, 2 chupetas, 2 nomes bordados. Eu tenho uma irmã? Determinada a descobrir a verdade, Laura foi até Rosa. Encontrou-a mais frágil do que nunca, mais lúcida. Você sabia, não sabia? Que eu tinha uma irmã? Rosa hesitou, os olhos marejados. Sim, Lorena, vocês nasceram juntas, mas o hospital só entregou uma. Foi um erro. E quando fui tentar buscar a outra, ela já havia sido registrada por outra mulher. Nunca mais soube dela. Laura sentiu um aperto no peito. E agora ela voltou e quer tomar minha vida. Com a ajuda de Henrique e do detetive Cláudio, agora do lado deles, após se arrepender de seu envolvimento com Bianca, Laura bolou um plano para desmascarar a irmã. Entrou na empresa disfarçada de funcionária de manutenção, com um crachá falso e uniforme. Queria ver com os próprios olhos o que Lorena estava fazendo. Não demorou para encontrá-la no lugar que deveria ser seu. A sala de reuniões da diretoria, sentada ao lado de Eduardo, sorrindo como se tudo fosse dela. Esperou o momento certo. No dia do lançamento de um novo projeto da empresa, com toda a imprensa presente, Laura subiu ao palco com o microfone em mãos. Desculpe a interrupção, mas preciso contar a verdade. O salão silenciou. Eduardo virou-se e empalideceu. Olhava para o palco e para o lado, vendo 2 mulheres idênticas diante de si. Essa não sou eu, disse Laura apontando para Lorena. Essa é minha irmã gêmea, e ela tentou roubar tudo que lutei para construir. A confusão foi geral. Lorena tentou se defender, mas a presença do detetive e os documentos que comprovavam as origens das duas não deixaram dúvidas. Você sabia desde o começo que ela era sua irmã, e mesmo assim se aliou a Bianca para destruir a vida dela, acusou Henrique. Lorena tentou fugir, mas foi detida. Bianca, por sua vez, foi exposta com prints, gravações e documentos. A justiça foi acionada. A máscara das duas caiu diante de todos. Nos dias que seguiram, Laura precisou lidar com o trauma da traição.
mas agora tinha ao seu lado aliados verdadeiros. Eduardo, envergonhado por ter sido enganado mais uma vez, pediu perdão publicamente. Eu não reconheci você, mas agora eu vejo. Só você tem esse olhar. Só você tem essa força. Clara correu para os braços da mãe, selando, de vez, o retorno da paz. Laura olhou ao redor e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que havia vencido. Mas não era apenas uma vitória sobre Lorena ou Bianca, era sobre o passado, sobre a dor, sobre o abandono. E mais do que isso, era o começo de um novo capítulo, onde ninguém mais escreveria sua história por ela. Só Laura tinha esse direito. E ela já sabia exatamente o que fazer com ele. 6 meses haviam se passado desde o escândalo. O sol brilhava forte naquele sábado em Belo Horizonte, enquanto Laura ajustava o vestido branco diante do espelho. Agora, com o rosto sereno e os olhos cheios de verdade, ela se preparava para um novo casamento. Não apenas com Eduardo, mas com a vida. Clara, vestida de rosa claro com flores nos cabelos, correu até ela com um buquê em mãos. Mamãe, você está parecendo uma princesa. Laura riu e a pegou no colo. E você, minha dama de honra, é meu maior tesouro. Eduardo a esperava no jardim, onde montaram uma cerimônia pequena apenas para familiares e amigos próximos, sem ostentação, mas com uma beleza que nascia da autenticidade. O lugar exalava paz e tudo parecia florescer de novo. O casal trocou olhares como se compartilhassem um segredo antigo. A aliança escorregou suavemente no dedo de Laura, e ao selarem o beijo, a pequena Clara bateu palmas, contagiando os convidados. O amor ali era palpável. Rosa, mesmo adoentada, esteve presente. Sentada em uma cadeira ao canto, segurava um lenço entre os dedos e chorava em silêncio. Laura se aproximou após a cerimônia, segurou sua mão e disse: Você errou, mas me amou. E hoje eu escolho perdoar. Rosa abaixou a cabeça, com um sorriso tímido, e sentiu como se um ciclo doloroso tivesse sido encerrado. A ferida não sumiria, mas agora tinha espaço para cicatrizar com dignidade. Bianca, após responder na justiça por extorsão e tentativa de sequestro, foi condenada. As provas reunidas por Henrique e Cláudio foram irrefutáveis. Lorena, a irmã gêmea, também pagava pelos crimes, internada em um centro psiquiátrico por ordem judicial. A imprensa explorou o caso, mas Laura manteve-se distante dos holofotes. Queria viver sua vida com discrição, mas com a firmeza de quem não tem mais vergonha da própria história. A empresa Montenegro florescia com os projetos sociais liderados por Laura. Mulheres em situação de rua encontravam ali uma chance de recomeço. Laura ia às palestras com Clara no colo, dizendo às novas mães: a vida pode tirar tudo, menos a coragem de continuar. Eduardo, agora sócio e marido, a admirava ainda mais, não apenas pelo trabalho, mas pela mulher que ela havia se tornado, e que ele sempre soube que existia, mesmo antes de tudo vir à tona. Clara crescia rodeada de afeto, era curiosa, falante e já começava a entender parte da história que envolvia sua família. Papai, como você conheceu a mamãe? Eduardo sempre respondia com um sorriso. Ela apareceu quando eu menos esperava, e mudou tudo. Aquela menina que nasceu em meio ao caos, agora vivia cercada de amor e cuidado. A infância dela seria tudo o que a mãe não teve, e Laura se certificaria disso todos os dias. O relacionamento do casal era leve, real. Discutiam, como qualquer um, mas agora sabiam ouvir. Sabiam onde doía e onde curava. Aprenderam juntos a reconstruir a confiança, não como uma promessa, mas como uma prática diária. Laura não era mais a moça grávida que pedia comida no restaurante. Era uma mulher inteira. E Eduardo, o homem que outrora vivia preso a negócios, descobriu o valor de uma família construída por escolhas sinceras. Nas tardes de domingo, era comum vê-los no parque, Clara correndo entre pipas e cachorros, enquanto Laura e Eduardo dividiam um sorvete. Vizinhos comentavam: quem vê nem imagina tudo que já viveram. E era verdade. Porque às vezes, o amor não começa com flores, começa com fome, com medo, com coragem de olhar nos olhos de um estranho e dizer: sobrou algo que o senhor não vai comer? A frase que deu início a tudo agora era lembrada com carinho. Eduardo gravou a pergunta em uma plaquinha e a colocou em uma moldura na entrada da casa. Foi ali que tudo mudou.
Laura sorriu ao ver aquilo. A vida me deu tantas razões para desistir. E ainda assim, olha onde a gente chegou. Era o fim de um ciclo, mas o começo de uma nova vida. Uma vida que, dessa vez, ela mesma escolheu escrever. E assim, a história de dor, perda, reencontros e redenção encontrou um ponto de paz. Mas não de silêncio, porque toda vez que Clara sorria, uma nova página se abria. E Laura sabia, algumas histórias não terminam, elas apenas começam de novo, com mais coragem, mais amor e dessa vez com a certeza de que tudo valeu a pena. E agora, me diz, o que você teria feito no lugar dele? Teria oferecido o prato? Teria estendido a mão? Ou teria virado o rosto como todos os outros naquela noite? A história de Laura e Eduardo não é só sobre amor, reencontros ou reviravoltas. É sobre escolhas, sobre enxergar o outro mesmo quando o mundo inteiro vira o olhar, sobre não desistir mesmo quando todo parece perdido. Quantas Lauras você acha que passam despercebidas todos os dias? Quantas vidas estão à beira de um novo começo só esperando que alguém diga sim? Essa história te tocou? Então comenta aqui embaixo qual foi o momento mais marcante para você e o que você faria se a vida te colocasse diante de um destino como esse. Ah, e não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa lembrar que tudo pode mudar, até a partir de um simples pedido como: "Sobrou algo?"